pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e tenho um relato hoje aqui para vocês. Quero fazer um convite para quem ainda não está no método Despertar, que você venha, caso você não tenha ainda saído desse abuso, desse relacionamento, caso você ainda esteja buscando mais no sentido, eu preciso me entender melhor, por que eu atraio pessoas com esse transtorno, o que acontece com a mente dessas pessoas, como lidar se você ainda não conseguiu sair, né? O que fazer para se fortalecer mesmo, ok? Vale a pena, tá lá o conteúdo cheio de aulas poderosas para ajudar vocês a saírem desse transtorno, né? Que muitas vezes a gente sabe que passa aí anos nesse processo de cura e libertação. Então vamos direto ao nosso relato de hoje. Esse aqui é um relato fresquinho. Eu ainda não li, mas a moça entrou em contato comigo pelo WhatsApp, falou um pouquinho do que está acontecendo. Então vamos ajudá-la, né? Dar essa força para ela aqui nessa parte onde ela está passando por esse momento difícil. Ela diz o nome dela, eu vou dar o nome dela de Érica. Ela diz que ela tem 48 anos, tem um filho de 26 anos, mas não desse relacionamento que ela vai trazer hoje no relato. Ela diz que em 2015, esse meu ex-companheiro, que no passado foi meu primeiro namorado, me achou pelo Facebook. E ela continua dizendo que ela estava num relacionamento defasado. Ele começou a me mandar mensagens pelo Messenger. A primeira vez que vi as mensagens, não o reconheci, pois tinha muito tempo que não o via. Então começamos a conversar e nisso contei sobre alguns problemas que vinha passando, inclusive financeiros. A primeira atitude dele foi me ajudar com uma dívida que tinha no cartão. Olha aí, gente, muitos fazem isso, tá? Muitos narcisistas, tanto homem quanto mulheres, são capazes de fazer isso. Sabe pra quê? Pra você baixar todas as guardas, pra você confiar, pra você amar, pra você admirar. Entende? Mas é normalmente só uma vez que fazem mesmo, só no encantamento. Depois, aí é você que dá tudo, você que paga tudo, você que faz tudo. Eu dou risada para não chorar porque já passei por isso. Mas continuando, pagou até a dívida no cartão dela. E ela diz, fiquei muito impressionada, olha aí. Primeiro, porque ninguém nunca tinha feito isso por mim. E logo terminei o meu relacionamento e sem pensar engatei o namoro com esse, olha aí. Então ela estava num outro relacionamento, devia ser já um outro narcisista, porque ela disse que já estava defasado. Em 2015 ela conhece esse ex-companheiro que foi o primeiro namorado e ele achou ela pelo Facebook. Pronto, engatou nesse daí. Aí ela fala, no mesmo ano fizemos uma união estável para que eu pudesse ter acesso ao plano de saúde dele. Pois bem, daí pra frente foi se tornando um inferno, desse jeito. Ele se aproximou da minha família e tentou colocar todos contra mim. Ligava para as amigas, primos, irmãs e dizia que eu era preguiçosa para todos. Me seguia na rua, brigávamos muito e quando eu terminava, ele ia na minha porta e começava a fazer chantagens emocionais. Mesmo brigados, no meu aniversário, ele fazia questão de levar flores na empresa onde eu trabalhava. Tudo o que acontecia, ele me culpava e eu continuava a morar com a minha mãe. Uma certa vez eu precisei fazer uma cirurgia e o mesmo me acordou de madrugada, me cobrando casos que eu não tive e me expulsando da casa dele. Gente, isso é surreal. No outro dia, ele agia como se nada tivesse acontecido. Meu Deus do céu, é para acabar com a vida da pessoa. Você tendo uma cirurgia, tendo que dormir bem para descansar, né? Porque a gente sabe que cirurgia, né, tem que ter a recuperação. E o ser te acorda no meio da noite. E aí, vem cá, me fala, com quem você saiu? Quantos homens você já saiu na sua vida? Quantos você já beijou? Quantos você já teve relação? Qual o nome? Onde mora? Que é isso, meu filho? Me dá licença que eu preciso dormir? Ninguém merece. E ela diz que no outro dia, né, ele fingia que nada tinha acontecido. Comecei a desenvolver uma depressão e eu achava que era por conta do meu emprego, que também era tóxico. E ele sabia que eu detestava a palavra preguiçosa porque cresci ouvindo a minha mãe falar isso. Então ele dizia a todos que eu era preguiçosa, mesmo eu fazendo tudo em casa. Ele sempre dizia que eu não fazia nada. Fui demitida. Com o tempo de trabalho, continuei ajudando a minha mãe com a despesa da casa. Quando o dinheiro acabou, falei com a minha mãe que não poderia ajudar e a mesma me disse. E ela põe entre aspas, quero nem saber, para ficar aqui tem que ajudar.
E eu passei a morar de vez com ele. Gente, é a mãe, é um traste atrás do outro, ninguém merece. Que é isso? Que mãe é essa, hein? Certa vez ele passou a conversar com uma vizinha que ele chamava de VAGABUNDA e descarada. Quando soube, ele negou tudo e terminou que essa vizinha, ela me esculhambou e ele ainda foi a favor dela e contra mim. Desse jeito. Seres das trevas, só isso que eu tenho pra falar. Quando soube, ele negou tudo. Ele nunca perdia a oportunidade de fazer brincadeiras de mau gosto, como me diminuir na frente das pessoas. Amava fazer isso. Todos amam. Eu tirava várias fotos lindas e ele pegava a mais feia e postava no Instagram. Amava tirar fotos minhas quando eu estava fazendo coisas distraídas e que estava bem feia, e depois ficava mangando. É desse jeito, infelizes. E você não tem feiura não, né? Feio é ele, no caráter, na alma, no espírito. Tem espírito ali, tem espírito das trevas. E aí ela fala, nesse intervalo tentei o suicídio umas 4 vezes. Ai, eu não aguento isso. E eu não podia mexer em nada que ele tinha na casa. E olha que era tudo antigo. Quando quebrava algo era sempre eu a culpada. A não ser quando eu batia pé firme, que não fui eu. Toalha tinha que usar a mesma que ele, o mesmo servia para o sabonete. Me criticava porque queria que eu soubesse fazer unha, fazer sobrancelha. Se comprava alimentos, eu comia, dizia que eu comia tudo. E se não comia, dizia que eu deixava apodrecer. Ah, não dá, né? Não dá. Não dá, né, gente? Não dá. Não tem acerto com essas pessoas, com esses seres, essas criaturas. E daí ela continua, corria para contar tudo para a mãe. E ela vinha conversar comigo e eu achei que ela era melhor que minha mãe. Tudo que acontecia, ele corria para contar para a mamãe. E percebo que ela era quem fortalecia ele. A primeira mulher dele fugiu, largando o filho com ele. A segunda ele dizia que era problemática, maluca. Ai, gente, é tudo igual. E todos os vizinhos diziam o mesmo, porque ele era muito prestativo, ajudava quem podia. Enfim, comprava todos com gentileza, falsa gentileza, né? E ninguém acreditaria que ele seria capaz de fazer isso. Ele conseguiu controlar a minha mãe, até que começamos a viajar nas férias dele e a minha irmã passou a ir e observar o que ele fazia comigo. E aí relatou para minha mãe. Aí então a minha mãe começou a cair em si. Ele dizia para a mãe dele que minha mãe sempre iria dar apoio a ele. Mas aí ele caiu do cavalo, a minha mãe tem uns cachorros e eu ficava na casa dela para cuidar dos cachorros e ele levou os cachorros para lá, para que eu ficasse na casa dele. Ele fazia tudo muito bem estudado, o que falaria, como agiria, tudo calculadinho, nos mínimos detalhes, é de simulação total. Comecei a ficar confusa mentalmente e às vezes ficava na dúvida se eu realmente tinha feito ou não. A minha depressão foi se agravando, síndrome do pânico e ansiedade também. Uau! E eu já não saía sem ele, perdi o brilho, parei de sorrir, só vivia deprimida e cada dia com dosagens maiores de medicamentos. Que triste, gente. E ele inventava absurdos sobre mim. Ele chegou a clonar meu celular, me rastreava via satélite, me afastei de todos os meus amigos e ainda assim ele dizia que eu vivia de boemia. Meu Deus do céu. E o sexo ela põe em letra maiúscula e um ponto de interrogação. Horrível! Não tinha preliminares. Beijo era raro e gozava muito rápido. Ele passou a dizer que eu nem pra cama prestava. Até que um dia eu falei pra ele, seu pinto. Ai, meu Deus. Ai, malemar sobe e eu que sou ruim de cama. Ou outros nunca me disseram isso. Aí ele parou. Ai, meu Deus do céu, ó, meu filho, ó, o negócio aí nem sobe. Tu tá querendo dizer que eu sou ruim de cama e tu é o quê, então? Péssimo. E, ó, os outros não diziam isso pra mim, não. Então o problema tá em você, não tá em mim. Ai, gente, já aconteceu comigo uma situação parecida, mas não vou entrar em detalhes, não, que isso aqui já é mais privado. Vamos lá, continuando. A última vez que tentamos fazer sexo, ele não conseguiu de jeito nenhum. Ele não pagava uma unha, um cabelo, nada. Eu mesma, sem trabalhar, arcava com essas despesas. Sempre que brigava, tomava os cartões dos convênios e tudo que fazia passava na minha cara. No mercado, comprava o que tinha de mais barato. Me levava nos locais e depois do nada me deixava lá.
Meus remédios deixou de comprar e eu tinha que pegar na fila do SUS. Curtia fotos de mulheres no Instagram. Ia para a academia e virava personal das meninas. Ai, meu Deus do céu! Das meninas de lá. Ficou de me levar para a academia quando eu cobrei e disse que não me levaria porque eu iria fazer baixaria. Meu Deus! Quando as meninas viessem falar com ele. Ah, lógico, você vai fazer baixaria. Ele que é o... Imagina, aí vem um homem falar com você. Quem que vai fazer? Quem vai ter chilique? É ele, né? Mas você que é a doida, você que é a maluca, que nem a ex, entende? Uma vez eu estava arrumando a casa para uma festa e ele foi na venda comprar as coisas para comermos. Me ligou dizendo que era para eu ir lá para ajudar, pois estava muito pesado. Quando aleguei que estava ocupada, o mesmo disse que comer eu sabia. Meu Deus do céu. Comer você sabe, né? Mas ajudar a carregar, não. É, meu filho, e você? E você que não faz nada? Só faz estressar minha vida. Vai pra academia lá com as tuas alunas, que não são aluna. E eu fui com muita raiva e chegando lá descobri que o mesmo me chamou para apresentar uma suposta amiga. E ela fala, é mole, né? É duro mesmo, é duro de roer. É osso duro de roer. E ela fala, fui piorando, o relacionamento foi ficando insuportável. Até que em 2024 eu já tive várias perdas e acontecimentos que mexeram com o meu psicológico. Eu tive um surto e fiquei internada. Pedi à minha irmã que não contasse para minha mãe, mas a minha mãe sentiu que tinha algo errado e pressionou minha irmã. Ao saber do meu estado, a minha mãe, que já não caía mais nos contos dele, disse várias coisas para ele. No meu internamento, ele se mostrou preocupado, prestativo, mas foi só eu voltar para casa para começar o inferno. O médico chamou ele e disse que tinha que guardar os medicamentos, pois eu tentava o suicídio com remédios e ele colocou bem na minha frente. E quando falei, ele perguntou, e é para deixar onde? E quando ficou sabendo que eu precisava tomar os remédios para não ter crise, ele escondeu os remédios e disse que eu não precisava de remédios e que eu estava viciada nos remédios e o que eu precisava era trabalhar. Ai, gente, não, o que eu preciso, ô seu infeliz demônio, é ficar longe de ti, é tirar você, empaca, encosto, da minha vida, do meu caminho, porque o problema é você, não é trabalho, não é, enfim, não é ninguém, é você, ser das trevas. A situação já tá ruim, ele só faz piorar, né? Porque quer mesmo ver você no fundo do buraco. Ele queria me empurrar para casa da minha mãe. Abriu a minha bolsa e retirou as chaves da casa para eu não entrar. E eu tive outro surto e não quis vir para casa da minha mãe porque ela não tinha obrigação, já que era ele que me adoecia. É, porque assim, ele te adoece e não quer cuidar de você, né? Vai pra tua mãe. Trabalho pra ele, não. Quem tem que trabalhar é você. É, você só tá dando trabalho pra ele. E ainda a culpa é tua, não foi ele, viu? Não, como não? Gente, fala sério. É pra deixar qualquer um louco mesmo, né? Você passou poucas e boas aí, hein? Com esse cara, Deus que me livre, tá tudo repreendido em nome de Jesus. E ela diz... Nesse meio tempo descobri que ele estava usando o Tadala. Que é isso? Ela põe entre aspas em letra maiúscula, Tadala. Já estava na segunda caixa e não usava comigo, pois já tinha quase 2 anos sem relação. Ah, é um Viagra? Ai, meu Deus do céu. Então ele começou a me dar tratamentos de silêncio, mal falava comigo, visualizava minhas mensagens no Zap e não respondia. Começou a deixar de fazer o mercado e começou a dizer coisas que eu não lembrava de ter dito. Ah, e esqueci de falar que ele remexia minha bolsa, minhas anotações, tudo. Tudo que ele sabia que ia me machucar ele fazia, inclusive deixou de comprar a ração dos cachorros. Passou a comprar só pão. Eu nunca gostei de cozinhar, mas mesmo assim fazia e ele dizia que eu não fazia ou quando eu fazia ele não comia. Olha, esse aqui eu vou te falar, se eu pego um desse... Mas eu já chego chacoalhando. O seu infeliz. Senta aí que eu quero falar com você. Imagina. É bom que eu faço atendimento online. Porque se fosse assim, ó, cara a cara, eu teria que falar, Senhor Deus, Espírito Santo, me segura aqui na minha cadeira. Porque eu não aguento, gente. Eu não aguento, eu falo as coisas porque é muita cara de pau. Faz de propósito. Faz de propósito mesmo.
Eu não vou nem contar detalhes aqui, mas já aconteceu de eu atender casais e um deles é transtornado e eu falo, eu não me aguento. Ah, porque, gente, é brincar com o sentimento do outro, né? Ai, Senhor, tem que fortalecer essa mulher pra ela sair disso se ela ainda não saiu. Pelo amor de Deus, eu espero que ela não esteja mais com isso, porque isso aqui, gente, isso aqui, eu não sei nem o que falar. O que é isso aqui? É uma casta, viu? O cara tá tentando te destruir total. E agora que você já tá mal, depressiva, com ataques de tudo, aí começa a te desvalorizar, a te humilhar, né? Já ele tá com... Ele já deve ter várias, né? Porque assim, esse daí, só na academia ele já era personal de todas elas e não deixava você ir por quê? Imagina, não era porque você ia fazer chabu, não. É porque ele ia queimar o filme dele com as outras. Deus me livre, gente. Um desse ninguém quer, não. Bom, continuando, ela diz, ele comprou um carro e passou a sair e chegar a hora que queria, enquanto eu estava em cima de uma cama em surto. É, desse jeito. E por último, disse que queria separar, que queria a paz dele. Ah, vai, meu filho, porque a paz vai ser pra mim. Quando você sair daqui, a paz reina, né? Então vai buscar a tua paz, que tu nunca vai achar. Porque tu é das trevas e tu não busca onde tem que buscar, que é em Deus. E aí, continuando... Eu me sentindo humilhada, saí da casa dele, mas depois voltei por conta dos meus direitos e aí a coisa virou. Uma vez eu tentei tomar o celular dele e sem querer eu machuquei ele com a unha. Ele correu para contar para a mãe dele e a minha irmã. E aproveitou e disse à minha irmã que eu poderia ficar nua na frente dele, que ele não sentia mais nada. Mas nunca sentiu, mas não é porque você tem problema contigo não, né? O problema é dele. Meu filho, você precisa de Viagra pro negócio subir? E ainda com as outras, comigo nem funciona, né? Mas eu vejo a proteção de Deus na tua vida. Deus me livre. E ela diz, eu achei isso tão humilhante. O que ele queria era te humilhar, mas não deixa não. O problema é ele. Ele que é o que não sobe. Ele só desce, né? Em todos os sentidos. E certa vez fui varrer a casa e ele não deixou. Eu enfrentei ele, então o mesmo tomou a vassoura e me bateu com o cabo. Minha irmã chegou logo após a agressão e disse um monte de coisas para ele, e ele dizendo que eu voltei para a casa dele e que eu não tinha direito porque a casa é dos filhos dele. A minha prima, que é evangélica, disse que eu tinha que chamar ele e pedir perdão porque eu guardava mágoa e tal. E eu fiz isso. A raiva que eu fiquei de mim depois, vocês não acreditam, ele começou a mangar de mim. Ele me chamou para conversar, tinha pressa que eu saísse da casa dele, disse que me manteria no convênio até eu arranjar um emprego e me daria um valor simbólico por mês até eu conseguir um emprego. Não aceitei e dei queixa dele por agressão. Olha, ele já estava doidinho para pôr a próxima lá na casa, né, no teu lugar. E hoje estou sob medida protetiva. Ele já entrou com pedido de revogação da mesma e me ameaçou de feminicídio. Ai, negócio tá feio, hein? Ai, já vou te falar o que eu acho aqui dessa história. E ela fala, passo na rua, os amigos e vizinhos e familiares, todos ficam me olhando de cara feia como se eu fosse a criminosa. Disse a minha prima que eu não tinha doença nenhuma e que a minha doença era preguiça e que eu acordava meio-dia e ficava na cama jogando. Sendo que eu acordava às 5 e quase nem dormia com insônia, mesmo fazendo uso de remédio para dormir. A minha sogra, que dizia gostar de mim, me abandonou e eu ficava só na casa e sofrendo. Comecei a ter sintomas de infarto, meu pai do céu. E quando saiu a medida protetiva e ele foi obrigado a sair da casa, o mesmo levou todos os alimentos da casa, tirou a internet, mesmo sabendo que eu estava surtada e desempregada. E ela finaliza dizendo, e o pior é que mesmo depois de tudo isso, a gente parece que entra em abstinência e eu continuei sofrendo. Hoje estou lutando, mas presa num presente. E tentei trabalhar já 2 vezes e não consigo. Não consigo manter o emprego porque começa a vir as crises, mas continuo pedindo forças a Deus para que me ajude a superar tudo isso. Uau, forte, hein? Forte. Agora eu vou falar pra você. Gente... Eu não sei vocês que estão aqui vendo esse relato, ouvindo essa história. Cada caso é um caso, cada um tem seus traumas, né? Mas, olha, já vem aí uma codependência porque já vem dessa mãe. O cara é um manipulador, nossa, um desse comigo não dá. Não dá.
comigo tem que ser aqueles que realmente fingem muito bem, com a máscara bem grudada, e aqueles que são os coitadinhos, pobrezinhos, né? E eu lá tentando salvar. Isso antes, né? Porque hoje nem nada mais me segura, porque quando Deus abre os olhos, é só questão de pouco tempo de convívio que já dá pra ver. É libertador e assustador ao mesmo tempo. Pronto. E você aqui do relato linda do Senhor, vou te falar, você precisa urgente de terapia. Você precisa se fortalecer. Olha quanto estrago já, porque já vem desde a tua mãe. Agora aí tua mãe não fica mais na dele e tal, mas e quanta coisa ela já fez contigo, né? Dá pra ver que ela também é uma transtornada. Só que ela não é tão ruim quanto ele, né? Porque querendo ou não, ainda sendo mãe narcisista, muitas ainda ficam ali protegendo de certa forma, porque eles não dividem nem pra torturar, só ela pode, né? No caso, ele aí, sem noção. E ele sabia que você ia ficar lá. Imagina, eu não voltaria pra essa casa, olha, eu podia ficar na rua, na sarjeta, pedir dinheiro na rua. Senhor, o senhor vai prover. Mas não voltaria, não. Pra quê? Seus direitos, deixa ele ficar lá. Agora tem um ódio mortal de você, né? Já falou que vai te matar e tudo aí, cometer feminicídio. Tá com a medida protetiva, ele teve que sair da casa. Sabe o que acontece quando chega nessa hora? É assim, ó. Você já sofreu tanto, já fez tanto e não adiantou nada, ele nunca valorizou. Então é aquela coisa do senso de justiça, querer fazer justiça com as próprias mãos. Não tô dizendo que você não fez o certo no sentido de entrar com medida protetiva, de denunciar ele, mas eu vou falar pra você que não vá mais além do que você já foi, porque essas pessoas são capazes de tudo. Não é pra você ter medo, mas pra você ser prudente como as serpentes. Tem coisas que não vale a pena. Eu não sei de verdade no profundo qual foi toda a situação, mas o que eu senti aqui é que você tá naquela coisa mais reativa, querendo fazer justiça, porque não vai ficar desse jeito. Além de você hoje estar tomando remédio, ele já ter feito tudo o que ele fez com você, te humilhou, né? Fez toda a difamação. Você também tá fazendo, né, a lei daqui da terra funcionar, o que tudo bem. Não tô dizendo que você fez errado. Eu também não vi quantos anos você ficou com ele. Não sei se você falou, se eu que não tô lembrando. Mas não sei, né? Daí pra frente ainda tá nessa guerra. Ainda tá nessa luta. Você agora tá na casa, ele teve que sair. Essas pessoas são vingativas. Ora a Deus, vê direitinho, né, o que é o melhor a fazer. Você chegou aí já com sintomas de infarto, várias vezes tentando tirar sua vida. Você precisa cuidar das suas emoções, das suas feridas, dos seus traumas, porque senão você não vai conseguir sair desse lugar. E você falou aí no final de abstinência, isso é a dependência emocional, já tem um vínculo traumático. Só que ele, pelo visto, não tá querendo de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque ele já viu que com você não vai ser fácil, porque você não vai aceitar. E aí já virou essa guerra. Eu não sei, né, o que você vai fazer diante de tudo isso. Eu sei que o principal, a minha parte como terapeuta, né, é falar pra você buscar terapia e fazer esse tratamento, pra você se fortalecer, você se conhecer e pra você poder estar de volta trabalhando, né, que essas coisas que você ainda está vivendo no sentido de ansiedade, depressão, isso tudo vai cair por terra em nome de Jesus. Você vai começar o tratamento, se você puder, faça. Depois me chama no privado de novo, porque eu recebo tantas mensagens que eu nem lembro mais qual foi a sua. Mas dá um oi pra mim, tá? Que eu vou te ajudar com isso daí. É importante você fazer isso por você, tá bom? E deixa Deus te falar, né? Te dar confirmação e tudo mais. Eu falei aqui o que eu senti pra te falar. Diante do que você falou aqui, diante do que eu percebi sobre o caráter dele, né? Meu Deus do céu, grande livramento da sua vida, esse traste não tá mais aí, ele querer sair. O problema seria se você quiser sair e ele não te desse paz, porque isso acontece muito também. Então, assim, muito bom o teu relato com os detalhes que você deixou aqui nos comportamentos dele. E agora, gente, você não pode varrer a casa. E aí ele pega e te dá vassourada, né? E aí sua irmã chega, vê, mas e você?
voltou ainda pra lá. Precisa cuidar disso daí, pra não ser ainda pior pra você, tá bom? Tomara que fique tudo bem. E tem que curar as feridas, tem que tratar essa codependência aí, porque senão daqui a pouco você tá lá chorando aos pés dele. Ai, volta pra mim, pelo amor de Deus, não faça isso jamais. Precisa trabalhar a tua autoestima, amor próprio. Precisa, né, Deus acima de tudo. Com ele você vai conseguir. Busca no Senhor e me chama pra gente poder ver aí a terapia pra você, tá bom? Eu espero ter ajudado. Deixem aí uma mensagem pra ela de esperança, de motivação, né? De que possa motivá-la a sair dessa cama, dessa depressão, porque isso foi o que ele deixou pra você. Todas essas coisas ruins aí. E agora ele vai pegar outra pra ele jogar mais um pouco do lixo em outra também. Então, que Deus te restaure, que você se posicione e fala, chega aqui não mais. E eu não vou ficar querendo traste desse infeliz, casta de demônio na vida desse homem, na minha vida não. Deus tirou, Deus revelou para me libertar, então eu é que não quero mais. Eu vou me amar, eu vou me cuidar e o inimigo não tem poder nenhum, a não ser que eu dê esse poder a ele. E logo, logo, para honra e glória de Deus, eu creio que não vai tomar mais remédio nenhum para nada, ok? E você vai trabalhar, Deus vai te abençoar com um trabalho maravilhoso. E você não vai precisar da casa dele, nem de nada dele, deixa de esmola. Fala pra ele, volta, fica aí, ó. Fica aí que agora eu vou ter um lugar muito melhor. Seja feita a vontade de Deus, tá bom? Perdoe, perdoe, porque Deus ensina a perdoar, senão ele também não perdoa a gente. Perdoe e liberte-se disso e siga a sua vida. Passe pelo processo de cura, libertação e você vai viver um maior propósito na sua vida, que é o propósito que Deus já tem pra você. Antes mesmo de você nascer, já estava ali predestinado. É isso, linda. Deus abençoe. Beijo a todos no coração. Fiquem com Deus e até o próximo relato. O próximo vai ser maior, gente. Se preparem aí. Até lá. Tchau, tchau.